Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha por meio dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Hoje damos início ao texto de número 5 da segunda parte do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. O que é o corpo? O corpo é uma cerca que o Filho de Deus imagina ter construído para separar partes do seu ser de outras partes. É dentro dessa cerca que ele pensa viver, para morrer quando ela decair e desmoronar. Pois no interior dessa cerca ele pensa estar a salvo do amor. Identificando-se com a própria segurança, ele considera ser aquilo que é a sua segurança. De que outro modo poderia ele ter certeza de permanecer dentro do corpo, mantendo o amor do lado de fora? O corpo não perdurará, mas ele vê isso como uma dupla segurança, pois a impermanência do Filho de Deus é uma prova de que as suas cercas funcionam e cumprem a tarefa que a sua mente lhes designou. Pois se a sua unicidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar e quem poderia ser atacado? Quem poderia ser vitorioso? Quem poderia ser sua presa? Quem poderia ser vítima? Quem o assassino? E se ele não morresse, que prova haveria de que o eterno Filho de Deus pode ser destruído? O corpo é um sonho. Como outros sonhos, ele às vezes parece retratar a felicidade, mas pode retroceder subitamente para o medo, onde nascem todos os sonhos. Pois só o amor cria, em verdade, e a verdade nunca tem medo. Feito para ter medo, o corpo tem que servir ao propósito que lhe é dado. Mas podemos mudar o propósito ao qual o corpo obedecerá, mudando o nosso pensamento quanto ao que ele serve. O corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Apesar de ter sido feito para cercá-lo irremediavelmente no inferno, a perseguição do inferno foi trocada pela meta do céu. O Filho de Deus estende a mão para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. Agora, o corpo é santo. Agora ele serve para curar a mente que ele tinha sido feito para matar. Então, o corpo é neutro. Servirá aos propósitos que a mente lhe atribuir. Ok? Tu te identificarás com aquilo que pensas ser a tua segurança. O que quer que seja, acreditarás que és um com ela. A tua segurança está na verdade e não em mentiras. A tua segurança é o amor. O medo não existe. Identifica-te com o amor e estás seguro. Identifica-te com o amor e estás em casa. Identifica-te com o amor e achas o teu ser. A lição de hoje é a lição 261. Deus é o meu refúgio e a minha segurança. Eu me identificarei com o que penso ser refúgio e segurança. Eu contemplarei a mim mesmo ali onde percebo a minha força. E penso viver no interior da fortaleza onde estou a salvo e não posso ser atacado. Que hoje eu não busque a segurança no perigo, nem tente achar a minha paz no ataque assassino. Eu vivo em Deus, nele acho o meu refúgio e a minha força. O Senhor é o meu refúgio e a minha salvação, né? Do Salmo. Nele está a minha identidade, identidade com letra maiúscula. Nele está a paz que dura para sempre. E somente lá lembrar-me-ei de quem realmente sou. Que eu não busque ídolos. Meu Pai, hoje quero voltar para casa em Ti. Escolho ser tal como me criaste e achar o Filho que criaste como o meu ser.
Deus é o meu refúgio e a minha segurança, né? Então, onde nós estamos buscando nossos refúgios e segurança? Em Deus ou no que está do lado de fora, né? Se nós buscamos nosso refúgio e nossa segurança em Deus, o que está do lado de fora, que é meramente uma projeção mental do nosso conteúdo, uma projeção do nosso conteúdo mental, melhor dizendo, as coisas se arrumam, se ajeitam automaticamente, né? Obviamente que existem períodos em que as coisas estão mais confusas, especialmente naqueles momentos em que nós estamos crescendo, mudando os nossos padrões de pensamento, né? Tendo processos intensos de correção mental, como é o que vocês estão experimentando aqui comigo, pelo 5º ano seguido, né? Então, nós estamos passando por cirurgias mentais diárias, né? Então, existem momentos em que as coisas podem ficar mais confusas, porque esse holograma, esse metaverso que está do lado de fora, está se reorganizando, está sendo reprogramado. Vocês percebem? O metaverso, esse holograma, ele obedece a programas. E esses programas são seus programas mentais. E de repente você está liberando os programas mentais do ego, soltando isso. Você está se desacoplando dessa mente errada e você começa a assumir o comando do seu holograma com a sua mente certa. Então as coisas podem ficar momentaneamente turbulentas, mas elas vão se ajeitar. Elas já estão se ajeitando. Tenha fé nisso, tá? Tenha fé. Elas estão se ajeitando. E no nível coletivo, é exatamente por essa situação que a humanidade está passando agora. Nós estamos nos desacoplando dos programas do ego negativo no nível coletivo, ok? O que é a separação do joio e do trigo, né? Sobre a qual é falada lá no livro da Revelação. É justamente a separação de quem está se desacoplando para quem vai permanecer. E quem vai permanecer não deve ser objetivo de julgamento por nossa parte, de nossa parte. As pessoas que vão permanecer sendo governadas pelo sistema de pensamento do ego negativo, tomando emprestado essa expressão do Dr. Joshua David Stone, para a gente não ter confusão aqui com o ego da psicanálise, né? Que é um conceito um tanto quanto diferente do conceito freudiano, né? Essas pessoas ainda precisam ficar. Elas precisam ficar, elas ainda têm aprendizado. Elas não são melhores do que nós, elas não são piores do que nós. Elas ainda têm aprendizado. Nós estamos numa fase de graduação. Talvez algumas outras pessoas não estejam. Ainda, só por hoje. Esse currículo é obrigatório, só não é o obrigatório no momento em que você decidirá cursar o curso, né? E outra coisa, tem uma outra coisa importante também. Não se trata apenas de a gente falar assim, eu vou me graduar e o outro vai ficar. Eu tô me esforçando todo dia. Todos os dias eu me esforço para aprender um pouco mais. Todos os dias eu faço uma musculação mental, né? Talvez você faça musculação física também. Todo dia você vem para esta academia de musculação mental chamada Um Curso em Milagres. Você me deu a honra de me ouvir. Você me deu a honra de te guiar. Você me deu a honra de ser sua professora. Só por hoje. Ok? Todos os dias você vem aqui fazer a sua musculação mental e espiritual. Deus é o meu refúgio e a minha segurança. Hoje você vai repetir isso. Então, nós estamos escolhendo os nossos irmãos, muitos deles, infelizmente a maioria,
não estão escolhendo, não querem essa escolha. Vão deixar essa escolha para mais tarde e tá tudo bem. A vida é eterna, né? A melhor maneira de nós trazermos o maior número de pessoas conosco é através do nosso exemplo. É aquela pessoa que vai olhar para sua vida e vai falar: nossa, o que o fulano tá fazendo? Que a vida dele melhorou, que ele tá mais em paz, que ele não fica mais criando caso à toa, não tá mais destemperado. O quê? Ok? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Essa é uma sugestão que eu faço para vocês, ok? E aí essa pessoa vai ser atraída pelo nosso exemplo, vai ser inspirada pelo nosso exemplo. E esse exemplo precisa ser real. Nós precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Frase de Mahatma Gandhi. Nós precisamos viver o que pregamos. Às vezes é difícil. Às vezes é muito fácil pregar. Às vezes é difícil colocar em prática. Mas nós precisamos nos esforçar. Lembrando de que Deus é sempre o nosso refúgio e a nossa segurança. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Fazer essas jornadas para vocês, e para mim, obviamente, eu sou a maior beneficiada, me custa muito estudo, me custa muito investimento em todos os níveis. E a cada dia que passa, que eu estudo mais esse texto, que eu me aprofundo mais, eu percebo a perfeição desse sistema para o retreinamento mental, da mente ocidental. Eu percebo que esse curso é tudo de que eu preciso, né? Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, talvez, 1 ano e meio, uma aluna minha falou para mim: não, Jaque, porque ela é baiana, ela falou assim para mim: não, Jaque, porque aqui na Bahia o pessoal que estuda um curso em milagres está dizendo que a gente não tem mais que estudar um curso em milagres, porque um curso em milagres está atrasado, que o perdão já não é mais necessário e agora nós estudamos um curso de amor, em amor, sei lá. Eu já conheci esse texto, já conheci esse livro, mas é um ensinamento que não me atrai. Não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que não me atrai. E ela me perguntou: você conhece? O que você acha? E eu falei: não me atrai. Ok? E vou dizer para você apenas a minha perspectiva. Provavelmente eu vou morrer estudando um curso em milagres. Eu vou morrer estudando um curso em milagres. Porque é um sistema completo. É um sistema completo. As transformações que eu já passei, pelas quais eu já passei na minha vida, eu posso dizer para vocês que eu já morri e já reencarnei com o mesmo corpo. Porque definitivamente eu não sou mais a pessoa que chegou nesse plano. Tanta foi a transformação que esse trabalho trouxe para mim, né? Claro que eu não vou deixar de dar o crédito aí a outros caminhos que segui. Vocês sabem que eu sou da Seichonoye, com muito orgulho, sempre falo da Seichonoye, faço propaganda, recomendo e digo para vocês que Seichonoye e um curso em milagres são 95% a mesma coisa, tá? A Linguagem da Liberdade, Melody Beach, texto do dia 18 de setembro. O título é Deixando as Coisas Boas Acontecerem. Antes de me recuperar, os meus relacionamentos eram horríveis. Não me dava bem no meu emprego, estava enredado em minha família complicada. Mas, pelo menos eu sabia o que esperar. Depoimento anônimo. Desejo que a segunda parte da minha vida seja tão boa quanto a primeira foi miserável. Às vezes temo que não seja, às vezes eu temo que possa ser. Quem já leu Codependência Nunca Mais conhece a história da Melody Beach, né? A Melody Beach, ela sofreu tudo que ela podia ter sofrido e um pouco mais, né? As coisas boas nos assustam. As mudanças, mesmo as boas, podem ser assustadoras. De certa forma, as boas mudanças podem ser mais assustadoras do que os tempos difíceis. Sim, nós temos pavor do que é bom, porque não nos sentimos dignos nem merecedores. A gente vai falar sobre isso na nossa vivência da cura entre gerações a ser
realizada no domingo, às 19 horas. O passado, particularmente antes da recuperação, pode ter se tornado confortavelmente familiar. Sabíamos o que esperar dos nossos relacionamentos. Eles eram previsíveis e eram repetições do mesmo padrão, os mesmos comportamentos, a mesma dor, de novo e de novo. Pode não ter sido o que gostaríamos, mas nós sabíamos o que estava para acontecer. Sim, sempre. A desgraça é totalmente previsível, né? Ela até pode variar um pouquinho, mas de um modo geral, as mesmas brigas, as mesmas confusões, os mesmos traumas, o mesmo sofrimento, né? Não é assim que mudamos os padrões e começamos a nos recuperar. Podemos ter sido muito bons em prever os eventos na maioria das áreas de nossas vidas. Os relacionamentos seriam dolorosos e nós seríamos carentes. Cada ano seria quase a repetição do último ano. Às vezes ficava um pouco pior, às vezes um pouco melhor, mas a mudança não era drástica. Até o momento em que nós começamos a nos recuperar. Não, até o momento em que você começou a estudar um curso de milagres, né? Então as coisas mudaram. E quanto mais progredimos nesse milagroso programa, mais nós e nossas circunstâncias mudaram. Começamos a explorar o território não demarcado. As coisas ficam boas, ficam melhor o tempo todo. Começamos a obter sucesso no amor, no trabalho e na vida. Um dia de cada vez, as coisas boas começam a acontecer e a infelicidade se dissipa. Não precisamos mais ser vítimas da vida. Aprendemos a evitar crises e traumas desnecessários. A vida torna-se boa. Como eu devo lidar com as coisas boas? Me perguntou uma mulher. É difícil para mim, é mais estranho do que a dor e a tragédia, e o drama, e o caos, e a confusão, e a desgraceira, e a vitimização, e a culpabilização, porque se eu não tô na vítima, me lamentando da minha sina, eu tô culpando o outro, não é mesmo? A vida torna-se boa. Da mesma forma, como devemos lidar com as coisas boas? Da mesma forma que lidamos com a dificuldade e as experiências dolorosas, respondi eu. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez é um dos lemas dos Alcoólicos Anônimos. Um dia de cada vez. Só por hoje. Um dia de cada vez. Transformando as nossas vidas em pedacinhos mastigáveis. Hoje, Deus, ajude-me a me libertar da necessidade de estar em dor e em crise. Ajude-me a passar tão depressa quanto possível através dos sentimentos tristes e dos problemas. Me ajude a encontrar a minha base e o meu equilíbrio em paz, alegria e gratidão. Me ajude a esforçar-me para aceitar o que é bom, assim como eu me esforcei no passado, para aceitar a dor e as dificuldades. Então estamos nós aqui. A vida está melhorando, né? Você está aí calmamente, preso ao seu sofrimento e de repente esse vídeo aparece para você. E você tomou uma decisão corajosa? Qual decisão? A coragem de se ver. A coragem de mudar. Os Alcoólicos Anônimos falam muito disso. Inclusive tem um livro maravilhoso chamado A Coragem de Mudar. Eu tenho que ter coragem. Para eu estar aqui, na frente dessa câmera, fazendo esse vídeo para vocês, eu tenho que ter coragem de estar olhando aqui, ó, dentro dos meus olhos. Porque a primeira pessoa que ouve o que eu falo sou eu. Às vezes, gente, eu começo a gravar o vídeo e aí eu faço a minha oração, né? Ah, meu Deus, me ajuda, me guie, fale através de mim. Espírito Santo, seja eu através de mim, fale através de mim, cuide de mim. Seja eu, meu divino Espírito Santo. Aí eu começo o vídeo. Aí eu entro num estado que vocês já devem ter reparado, né? É um estado meio alterado de consciência. E aí chega uma hora em que eu tô falando e eu começo a me ouvir, eu falo assim, cara, eu tô falando é pra mim, né?
E é isso. Porque eu e você somos um. Você sou eu e eu sou você. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram no tamanho disso? Como diria minha professora, isso é enorme. Eu sou você e você sou eu. Não é? E aí? E vocês me escreveram dizendo que estão se amarrando no texto, né? Então vamos a mais um item. Não sei se vai dar para ler inteiro, ele é bem grande, tá? Amor romântico. Amor romântico. A grande sala de aula. Todo amor que existe provém de Deus. Todo amor que existe provém de Deus. Não há nenhum outro amor exceto o de Deus. Que é a lição da minha vida. Já falei para vocês que essa é a lição dessa minha encarnação. Não há nenhum amor exceto o de Deus. Ou alguma coisa assim. Marianne Williamson. Um retorno ao amor. O amor divino pede apenas paz para um irmão, sabendo que essa é a única maneira de nós mesmos ficarmos em paz. Quantas vezes tive que perguntar a mim mesma: quero que ele fique em paz ou quero que ele me telefone? Já me fiz essa pergunta algumas vezes. O amor puro de outra pessoa é o resgate da linha de nosso coração. O ego, portanto, abre fogo contra isso. Ele fará o que estiver ao seu alcance a fim de bloquear a vivência do amor em qualquer forma. Quando duas pessoas se unem em Deus, as muralhas que parecem nos separar desaparecem. Os amantes não parecem ser simples mortais. Durante um tempo parecem ser algo diferente, algo a mais. A verdade é que eles são algo mais. Ninguém é menos do que o Filho perfeito de Deus. Perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. E quando nos apaixonamos, há um instante no qual percebemos a verdade completa um sobre o outro. Os amantes são perfeitos, não se trata somente de nossa imaginação. Mas a loucura não demora a aparecer. Assim que a luz surge, o ego começa a exercer a sua poderosa pressão para eliminar a luz. De repente, a perfeição que vislumbramos no plano espiritual se projeta sobre o plano físico. Ao invés de percebermos que a perfeição espiritual e a imperfeição material coexistem, começamos a procurar pela perfeição material, física. Achamos que a perfeição espiritual da outra pessoa não é suficiente. Ela também precisa se vestir com perfeição. Ela tem que ser moderna. Ela tem que deslumbrar. E assim ninguém mais consegue ser um ser humano. Nós idealizamos uns aos outros e quando alguém não está à altura do ideal, ficamos decepcionados. Isso é muito virginiano, viu, gente? E a gente está num momento planetário em que a gente vai deixar isso para trás agora no domingo, tá? No eclipse solar do dia 21, tá bom? Por quê? Porque o passado tá lá em Virgem, o futuro tá em Peixes, que são os nodos lunares, né? O norte tá em Peixes, o sul tá em Virgem. Então é isso que a gente vai deixar embora no domingo, tá? Ah, Jaque, mas eu não sou virginiano que nem você. Não importa. Alguma casa sua, o dono dela é o signo de Virgem, a depender do seu ascendente, tá? No meu caso, que tem um ascendente Sagitário, é a minha casa 10, tá bom? E aí eu tenho todas aquelas coisas todas que eu já contei para vocês em Virgem. Então, para mim, é um período de morte muito forte, esse eclipse, né? Virginianos e piscianos passarão por isso com mais intensidade. Tá? Sagitarianos e geminianos também, porque estão no eixo da cruz dos 4 signos mutáveis, tá bom? Rejeitar é isso aqui que a gente está deixando embora, é esse perfeccionismo lunático do virginiano, que não para um minuto, nunca tá bom, mesmo quando tá excelente, ele vai lá catar e achar um erro. E eu posso dizer para vocês, gente, que esse é um dos grandes sofrimentos da minha vida, um dos maiores. É esse perfeccionismo enlouquecido, né? Nada tá bom nunca. Nada é suficiente, tá? Rejeitar outro ser humano
simplesmente porque ele é humano, tornou-se uma neurose coletiva. E as pessoas perguntam: quando é que a minha alma gêmea aparecerá? Mas é inútil rezar e pedir pela pessoa certa se nós não estamos prontos para recebê-la. Perfeito. Nossas almas gêmeas são seres humanos, assim como nós, e também estão passando pelos processos normais de crescimento. Ninguém nunca está pronto. Ela coloca a palavra pronto entre aspas. O topo de uma montanha é sempre o sopé de outra. E mesmo quando alguém nos encontra, quando nos sentimos no topo, entre aspas, das coisas, existem grandes chances de que logo estejamos passando por algo que vai nos desafiar. Fluxo da vida. É nosso compromisso em crescer que torna isso inevitável. Mas o ego não gosta da aparência das pessoas quando elas estão passando por uma fase. Fica um pouco atraente. Como em qualquer outra área, os problemas com os relacionamentos quase nunca acontecem, só porque não tivemos oportunidades maravilhosas ou não encontramos pessoas maravilhosas. O problema é que nós não soubemos como tirar o maior proveito das oportunidades que tivemos. Às vezes não reconhecemos naquele instante como aquela pessoa era maravilhosa. O amor está à nossa volta. O ego é o obstáculo que impede que percebamos a presença do amor. A ideia de que existe uma pessoa perfeita que ainda não apareceu, minha alma gêmea no caso, é um grande obstáculo. Nossa vulnerabilidade em relação ao mito da pessoa certa emerge da glorificação do amor romântico. O ego se utiliza do amor romântico para os seus objetivos especiais, levando-nos a pôr em risco os nossos relacionamentos ao sobrevalorizar o seu conteúdo romântico. Graças a Deus eu não sou uma pessoa romântica, gente. Graças a Deus. Eu não sou romântica. Graças a Deus. Sou romântica por um lado. Mas assim, essas necessidades românticas, vinho e violinos tocando, eu acho até isso brega, sabe? Contem-me o que vocês acham nos comentários. A diferença entre uma amizade e um romance pode ser ilustrada pela imagem de uma rosa com um caule comprido. O caule é a amizade, a florescência é o romance. Nosso foco se vira automaticamente para a flor, porque o ego se orienta pela sensação. Mas todo o alimento de que a flor precisa para sobreviver chega até ela através do caule. Comparando uma com a outra, a haste pode parecer sem graça, mas se tirarmos a flor do caule, ela não vai durar muito. Uma vez eu fiz essa comparação durante uma palestra e uma senhora acrescentou uma imagem adorável. Um romance longo é como um roseiral. Uau! As flores podem cair com as mudanças de estação do ano, porém se a planta está bem cuidada, a estação voltará, a primavera voltará. Se a planta estiver bem cuidada, a primavera voltará e novas flores surgirão. O desaparecimento do fervor romântico não significa necessariamente o fim de um relacionamento maravilhoso, a não ser para o ego. O espírito consegue ver as sementes do renascimento em qualquer padrão de declínio. Um curso em milagres diz que não é nossa tarefa procurar o amor, mas sim procurar todos os obstáculos que nós levantamos para evitar que o amor apareça. Achar que existe alguém especial por aí que vai nos salvar é um obstáculo para o amor puro. Bom, eu estou na vítima e estou buscando um salvador. Eu na vítima estou no ego, o cidadão que vai chegar para me salvar, Salvador, também está no ego, vocês já sabem disso. Trata-se de uma poderosa arma do arsenal do ego. É um modo pelo qual o ego tenta nos manter afastados do amor, embora ele não queira que vejamos isso. Procuramos desesperadamente pelo amor, mas trata-se do mesmo desespero que nos leva a destruí-lo. Assim que nós o encontramos. Achar que uma pessoa especial vai nos salvar representa uma tentação para colocar uma grande pressão emocional sobre quem quer que apareça e que achamos que pode caber nesse papel. Não precisamos lembrar a Deus de que gostaríamos de viver relacionamentos maravilhosos. Sim, Deus, queremos.
Ele sabe muito bem disso. Um curso em milagres nos ensina que um desejo é como uma prece. A prece mais sensata não diz: querido Deus, me envie um homem maravilhoso, alguém maravilhoso, mas querido Deus, ajude-me a perceber que eu sou maravilhosa. Há alguns anos eu rezava pedindo que aparecesse um homem maravilhoso para me tirar do desespero. Até que finalmente eu disse a mim mesma: gente, eu passei exatamente por isso na minha vida. Exatamente, tudo que ela está falando aqui. Tudo. Por que você não tenta cuidar disso antes que ele apareça? Eu não consigo imaginar um homem dizendo a um amigo: cara, ontem eu conheci uma mulher desesperada, fabulosa. Procurar pela pessoa certa leva ao desespero, porque a pessoa certa não existe. Não existe a pessoa certa porque não existe a pessoa errada. Existe quem está na nossa frente e as lições perfeitas que precisam ser aprendidas com essa pessoa. Cruzes. Né? Nem nós mulheres que temos mais essa tendência, essas fantasias loucas, a gente não está procurando pelo homem desesperado maravilhoso, né? Imagina um homem desesperado, um homem carente que chega para você e bota todo o lixo emocional ali na sua frente, fala assim: agora você limpa. Ninguém quer isso, né? Então cada um tem que se ocupar dos seus processos primeiramente, ok? Se o seu coração deseja um companheiro, o Espírito Santo pode enviar alguém que talvez não seja o melhor companheiro íntimo do mundo aos seus olhos, mas que talvez seja algo melhor. Alguém com quem você terá a oportunidade de trabalhar aqueles pontos em você que precisam ser curados antes que você esteja pronto para vivenciar uma intimidade mais profunda. A crença no amor especial nos leva a descartar qualquer coisa que não vemos como matéria-prima para um relacionamento total. Eu mesma passei por cima de alguns diamantes assim, deixando de tirar proveito de situações que teriam me ajudado a acelerar o meu crescimento. Às vezes, deixamos de nos embrenhar em relacionamentos que estão ali, debaixo do nosso nariz, achando que a vida real começa quando eles chegam aqui. Trata-se novamente apenas de um estratagema do ego para se certificar de que vamos procurar, mas não vamos encontrar. Procure e não ache. O lema do ego. O problema de não levarmos a sério um relacionamento, se aquela não parece ser a pessoa certa, é o seguinte: de vez em quando a pessoa certa aparece. Às vezes até aparece como a pessoa errada, transformada. Mas estragamos tudo porque estamos sem prática. Ela está aqui, mas nós não estamos prontos. Não temos trabalhado em nós próprios, estamos esperando pela pessoa certa. Não é o nosso caso, tá, gente? A gente está se trabalhando aqui fervorosamente. Um curso em milagres diz que um dia vamos perceber que nada acontece fora de nossas mentes. É um holograma, isso aqui. E o corpício, seu corpício é o seu traje de realidade virtual, ó querido, querida. O modo como uma pessoa parece surgir para nós está intimamente ligado ao modo como optamos por nos mostrar a ela. Aprendi que as reações mais produtivas que tive em relacionamentos não surgem quando eu me concentro sobre as particularidades da outra pessoa, mas, pelo contrário, do meu compromisso em cumprir dentro do máximo possível o meu próprio papel no relacionamento. O amor é uma emoção participativa. Em um relacionamento divino, temos um papel ativo na criação do contexto no qual a interação pode se desdobrar da maneira mais construtiva possível. Criamos ativamente as condições que interessam, em vez de esperar passivamente para ver se estamos interessados ou não. Ninguém é sempre deslumbrante, ninguém é sempre sexy, mas amar é uma decisão que se toma. Perfeito. Esperar para ver se uma pessoa é boa o suficiente é infantilidade e pode fazer com que a outra pessoa se sinta, de certa forma, como se estivesse passando por um teste para ver se consegue o papel. Nesse sentido, nos sentimos nervosos e quando estamos nervosos não estamos em nossa melhor forma. O ego procura alguém atraente o bastante para aguentar isso. Aqueles entre nós que são maduros e buscam milagres dão apoio às pessoas, para que elas então se tornem atraentes. Parte do trabalho que fazemos dentro de nós, a fim de nos prepararmos para um relacionamento profundo,
é aprender a apoiar outra pessoa a que ela possa ser a ser o melhor que ela puder. Os companheiros estão destinados a ter um papel sacerdotal na vida uns dos outros. Estão destinados a ajudar um ao outro e a atingir as partes mais elevadas dentro de si próprios. Que perigo! Já fiquei com homens que jamais pareciam achar que eu era boa o suficiente para eles. Eu também. Também já fiquei com homens que eram espertos o bastante para dizer: você está linda hoje, com a frequência certa de elevar a minha autoestima e me ajudar a me mostrar para a vida de forma mais bonita. Nenhum de nós é, na verdade, objetivamente falando, atraente ou não atraente. Isso é duro, hein? De engolir. Não existe tal coisa. Há pessoas que manifestam o potencial que todos nós temos de brilhar e outras que não. Aquelas que manifestam esse potencial, normalmente são pessoas que, a certa altura da vida, ouviram tanto dos pais quanto dos seus amores, verbalmente ou não: você é maravilhosa e linda. O amor faz com as pessoas o que a água faz com as plantas. Analisar o passado pode ajudar a esclarecer muitos dos nossos problemas, mas a cura não se dá no passado. Ela acontece no momento presente. Há quase que uma mania hoje em dia de pôr a culpa pelo nosso desespero presente nos acontecimentos de nossa infância. O ego não quer que vejamos que nossa dor não vem do amor que não nos foi dado no passado, mas do amor que nós mesmos não nos damos no presente. A salvação só pode ser encontrada no momento presente. Temos a oportunidade a todo momento de mudar o nosso passado e o nosso futuro, ao reprogramarmos o momento presente. Essa visão soa como uma blasfêmia para o ego, e somos julgados com dureza por acreditarmos nela. Embora possamos ter aprendido o caminho do desamor com os nossos pais, perpetuar os mesmos padrões, ao negar-lhes agora o amor em retribuição, dificilmente pode ser a solução para o problema. Não alcançamos a luz ao investigar eternamente a escuridão. Depois de um certo ponto, a discussão sempre se torna circular. O único caminho para a luz é entrar na luz. Meus pais não me diziam que eu era bonita. Coitada de mim. Esse não é um pensamento que tenha como objetivo um milagre. Pelo contrário, sustenta um sentimento de vitimização. A atitude voltada para o milagre nessa situação seria: meus pais não me diziam que eu era bonita. O valor de saber disso agora é que tenho mais clareza sobre o motivo pelo qual eu não consigo deixar as outras pessoas me dizerem isso. E entendo porque não tenho o costume de dizer isso aos outros. Posso desenvolver esse hábito agora. A opção de dar o que eu não recebi está sempre disponível. A opção de dar o que eu não recebi, porque dar e receber são, na verdade, uma coisa só. Um senhor me disse recentemente que, quando era criança, seu pai nunca lhe dava presentes. Sugeri que poderia se sentir fortalecido se enviasse montes de presentes ao seu pai. Costumava me importar demais se estava sendo apoiado ou não pelos outros, e não muito se eu apoiava os outros ativamente ou não. Romanticamente, percebia que precisava ajudar um homem a se sentir mais homem, ao invés de perder tempo me preocupando com se ele era ou não suficientemente homem. Ajudamos as outras pessoas a atingirem seu máximo quando nós mesmos atingimos o nosso máximo. O crescimento acontece quando nos concentramos em nossas próprias lições e não nas lições das outras pessoas. Um curso em milagres nos ensina que, em qualquer situação, a única coisa que falta é aquilo que você não está dando. Passei anos esperando que um homem me fizesse sentir-me como uma mulher de verdade. Somente quando percebi que a minha energia feminina não era um presente dos homens, mas pelo contrário, um presente meu, a mim mesma e aos homens, é que os homens à minha volta começaram a demonstrar a energia masculina, pela qual eu tanto ansiava. O conto de fadas chamado O Príncipe Sapo revela a profunda conexão psicológica entre nossas atitudes em relação às pessoas e a sua capacidade de transformação.
No conto, a princesa beija o sapo, que se transforma em príncipe. O que isso representa é o poder milagroso que o amor tem de criar um contexto no qual as pessoas floresçam naturalmente até atingirem o seu potencial mais elevado. Nem censurar, tentar fazer com que as pessoas mudem, nem criticar ou corrigir consegue fazer isso. O curso diz que nós achamos que vamos entender as pessoas a fim de descobrir que se merecem ou não o nosso amor, mas que nunca as entenderemos até que as amemos. O que não é amado não é compreendido. Nós nos mantemos afastados das pessoas esperando que elas conquistem o nosso amor. Mas as pessoas merecem o nosso amor pelo que Deus as criou para que fossem, para ser. Enquanto estivermos esperando que elas se tornem melhores, ficaremos sempre decepcionados. Quando escolhemos nos unir a elas através da aprovação e do amor incondicional, o milagre surge para ambas as partes. Essa é a principal chave, o milagre máximo dos relacionamentos. Sem comentários. Deus é o meu refúgio e a minha segurança. Eu me identificarei com o que penso ser refúgio e segurança. Eu contemplarei a mim mesmo ali, onde percebo a minha força e penso viver no interior da fortaleza, onde estou a salvo e não posso ser atacado. Que hoje eu não busque a segurança no perigo, nem tente achar a minha paz no ataque assassino. Eu vivo em Deus, nele haja o meu refúgio e a minha força. Nele está a minha identidade. Nele está a paz que dura para sempre, e somente lá lembrar-me-ei de quem realmente sou. Que eu não busque ídolos. Meu Pai, hoje quero voltar para casa em Ti. Escolho ser tal como me criaste e achar o filho que criaste como o meu ser. Deus é o meu refúgio e a minha segurança. E eu devo dizer para vocês, gente, que entrar num relacionamento com essa consciência, Deus é o meu refúgio e a minha segurança, libera o outro da carga de ter que ser papai e mamãe pra gente. Então ajuda demais, tá bom? Então, esta era a mensagem do dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.